Professora Ângela, cumprimentando a todos os professores, professor Laudelino, professor Antônio Jorge Salomão, meu amigo e irmão Geraldez Tomás, professor Geraldez Tomás, bom dia também. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o professor Carlos Schiavon. Professor, professor Mota, podemos começar? Então vamos, o professor Carlos Schiavon, formado aqui na Faculdade de Medicina, fez residência em cirurgia geral e também aqui no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, doutorado pelo Departamento de Cirurgia dessa faculdade também. E é um grande especialista em cirurgia bariátrica. Ele pertence a sociedades nacionais e sociedades internacionais, como o currículo dele bem desvela. Então, professor, é um prazer muito grande. Quero agradecer ao professor Eduardo Mota. Foi lá a indicação, foi uma indicação do Mota. Não, foi a indicação do... E a indicação do Mota e do professor José Maria também, que nos indicaram o professor Schiavon para falar para nós sobre consequências da cirurgia bariátrica na saúde da mulher. Professor, a palavra é sua, por favor. Bom, puseram esse coisa chique aqui. Você está Bom, primeiro, bom dia. Queria agradecer muito o convite, professor. Um novo amigo que eu conheci, e esse aqui é um amigo bem antigo, né? A gente vai entregando a idade, né? Mas fizemos toda a carreira junto até ele caminhar para a ginecologia e eu continuei na cirurgia geral. Bom, o professor já apresentou. Tá dando para ver direito? Meu único conflito de interesse para essa palestra é que eu vou mostrar um estudo que eu fui o principal investigador, que foi patrocinado pela Ethicon, que é a atual Medtech, né, da Johnson & Johnson. E, bom, eu tentei trazer, acho que não sei se cirurgia bariátrica, eu deixei para o final, mas eu vou já deixar a pergunta aqui. Muita gente pergunta se a cirurgia bariátrica vai acabar, né, com as tais canetas emagrecedoras, mas eu vou deixar para o final para conversar sobre isso. Eu acho que é importante primeiro mostrar que de cada 4 pacientes que vocês atendem, uma tem obesidade, né? Então, as brasileiras têm IMC acima de 30 em 25% da população adulta e estão acima do peso em 60%. Então, a população que todos nós atendemos, mas especificamente vocês, com certeza tem obesidade frequentemente. E a gente caminhou, talvez, aí com o passar dos anos, de uma pessoa que tinha uma saúde cardiometabólica ideal, para uma mulher, os homens também, mas aqui é mulher, com várias complicações metabólicas, muitas delas devidas à obesidade. E, assim, essa figura eu gosto muito porque é muito do que a gente fala hoje em cirurgia bariátrica e metabólica, né? Se foi incluído esse nome justamente por toda a síndrome metabólica, que a obesidade está meio no centro hoje, com a inflamação que ela causa e todos os impactos nos órgãos rim, fígado, artérias, coração e também na parte feminina e reprodutiva, como eu vou mostrar. E algumas coisas iniciais, assim, eu não sei se todos sabem, eu trouxe alguma coisa mais básica da cirurgia bariátrica, mas eu acho que vocês atendem esse paciente no consultório. Então, assim, a indicação da cirurgia, quando ela é feita. Eu trouxe essa figura, os dados diferem um pouquinho do Vigitel que eu mostrei, mas basicamente são mais ou menos o mesmo. Então, aqui 32% da população, é um dado de 2022, tinha obesidade, né? Sendo que 20% obesidade grau 1,
7,5% obesidade grau 2 e 4% obesidade grau 3. E quando que a cirurgia é indicada? O CFM publicou recentemente uma nova resolução que mudou algumas coisas. Então, ela pode ser indicada a obesidade grau 1, que seria o IMC entre 30 e 35, em situações especiais. Que situações? Por exemplo, um diabetes que não se controla clinicamente, uma doença cardiovascular instalada, e o paciente com obesidade grau 1 pode fazer cirurgia bariátrica. São raros os casos, tá? Os 20% aqui é a população total dessa obesidade grau 1, mas o número de cirurgias bariátricas nesse grupo é pequeno. Na obesidade grau 2, que seria o IMC entre 35 e 40, quando está associado a comorbidades, são muitas, né? Na esfera ginecológica, síndrome do ovário policístico, infertilidade, incontinência urinária e as doenças mais importantes no sentido metabólico, diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono. E a partir de 40, que seria a obesidade grau 3, é uma população de 4% da população adulta brasileira, é bastante gente, né? É bastante gente. Podem ser operados independente de ter ou não outras doenças. E quais são as técnicas? Talvez não seja tanto de interesse, mas só para vocês terem uma ideia, né? Essas duas são as técnicas mais utilizadas no Brasil e no mundo, que é o bypass, que você faz a tal redução do estômago e uma anastomose em Y de Roux para o jejuno, e o sleeve, que é uma cirurgia muito feita hoje, na qual você retira, desculpa, vou usar esse aqui, que depois ele me ensinou lá, senão você retira esse pedaço do estômago e transforma o estômago num órgão tubular. Existem outras técnicas? Existem, pouco realizadas. Essa chama duodenal switch, é uma técnica que amplia a área de desabsorção alimentar, então é uma técnica mais agressiva, pouco utilizada. E existem técnicas que o CFM designou como técnicas utilizadas para cirurgias que a gente chama de revisionais. Seria uma segunda cirurgia bariátrica quando o paciente ou não perde peso adequadamente ou reganha peso. São 3 técnicas aqui, tem uma que chama bipartição, essa aqui chama SADS, é uma sigla, essa aqui chama bypass em alça única, que seria o antigo BioRot 2, não sei se vocês lembram disso. E essas técnicas estão abandonadas, que é o escopinaro, a banda gástrica ajustável e uma técnica que até foi idealizada por um médico brasileiro, que é a transposição ileal, mas também praticamente não é mais realizada. Então, eu acho que para fins práticos, essas são as duas técnicas utilizadas. Claro que tem seus prós e contras, a gente pode conversar depois. Então, aqui assim, tentei ilustrar um pouco para a gente até depois conversar. Então, essa nossa paciente tem 50 anos, a Maria, tem um IMC de 40, circunferência abdominal de 90 centímetros, uma relação cintura-altura elevada, de 0,55, uma hipertensão controlada com losartana, diabetes em uso de metformina e esteatose hepática moderada. Se a gente pensar nos dados que eu mostrei, essa paciente seria de indicação cirúrgica, tá? Sempre a gente pode discutir se vale a pena tomar remédio, mas assim, eu vou tentar deixar para o final uma pequena discussão sobre isso, mas vamos encarar que sempre a medicação hoje, que é bastante efetiva, pode ser utilizada, mas também tem as suas limitações. Então, por que essa paciente tem indicação cirúrgica e quais são os benefícios da cirurgia bariátrica e metabólica nessa paciente? Então, esse estudo, ele compilou 4 estudos randomizados e controlados que tiveram o objetivo de avaliar o impacto da cirurgia bariátrica no diabetes tipo 2. E com um segmento bastante longo, né, até 12 anos de segmento. Aí vocês veem aqui em azul são os pacientes cirúrgicos e em vermelho são os pacientes tratados clinicamente. Muitos pacientes clinicamente tomavam agonistas de GLP-1, tá? Então vocês veem aqui que em 12 anos, apesar de haver uma elevação após o primeiro ano, a hemoglobina glicada se manteve mais controlada do que no grupo clínico.
A perda de peso também houve um pequeno aumento, mas mostra-se aqui um platô em até 12 anos, diferente do tratamento clínico. E aqui a remissão do diabetes, isto é, pacientes que ficaram sem medicação. Aqui os valores realmente reduzem com o passar do tempo, mas ainda existe uma diferença depois de 12 anos entre o tratamento clínico, que praticamente não tem remissão, com o tratamento cirúrgico. E aqui vocês veem as medicações. Também é importante notar que as medicações, o uso de medicação, principalmente insulina, é bem menor do que no grupo clínico. Então, o controle é melhor com menor número de medicações. Essa seria uma grande vantagem da cirurgia bariátrica, né? Esse é o estudo que eu fiz, né? Esse estudo começou em 2013, né? Aqui foi um estudo, na verdade, até hoje é o único estudo que avaliou o impacto da cirurgia bariátrica na hipertensão, sendo um estudo randomizado, né? Nunca foi repetido, infelizmente, né? Talvez agora seja mais difícil repetir com o impacto que tem esses remédios. As empresas de material cirúrgico não estão tão animadas para fornecer dinheiro, grant, para um estudo como esse. Então, foi um estudo que foi feito no HCOR, lá no Instituto de Pesquisa do HCOR. Foram 100 pacientes randomizados, né? 50 para tratamento por bypass gástrico e 50 para tratamento clínico. O tratamento clínico aqui, em 2013, não havia canetas emagrecedoras. O único remédio que existia para tratar a obesidade era a sibutramina, que tem contraindicação para usar em paciente com hipertensão. Então, na verdade, o tratamento clínico era um tratamento de mudança de estilo de vida, orientação nutricional, psicológica, atividade física, que a gente sabe que o efeito não é muito grande. De qualquer forma, então, foram 50 pacientes randomizados para cada grupo, 50 aqui. Infelizmente, vocês sabem o quanto é difícil acompanhar os pacientes. Depois de 5 anos, a gente perdeu alguns pacientes. Teve uma morte em cada grupo. Essa morte no cirúrgico não foi relacionada à cirurgia, ela ocorreu mais de 1 ano depois. E até a gente não ficou sabendo direito, porque a paciente tinha mudado para a Bahia e a gente não soube direito o que aconteceu. E aí, o objetivo primário desse estudo, todos os pacientes entravam no estudo tomando pelo menos 2 medicações para hipertensão em dose máxima, ou mais do que 2, né? A gente, na época, até foi um pouco criticado, mas a gente decidiu que o endpoint primário era a redução de pelo menos 30% no número de medicações, não em doses, mantendo a pressão controlada abaixo de 140/90, que era o guideline da época também. E vocês veem aqui que o impacto com esse endpoint foi bastante grande. Depois de 5 anos, 80% dos pacientes tinham a pressão controlada no grupo cirúrgico, usando pelo menos 30% a menos de remédio. E no grupo clínico, só 13%. Esse foi um objetivo secundário, mas é um número impactante. Quase metade dos pacientes ficaram em remissão da hipertensão, isto é, não tomavam mais remédio e mantinham a pressão controlada no grupo cirúrgico e 2% no grupo clínico. Anedoticamente, esses 2% é um paciente que operou fora do protocolo, mas como era por intenção de tratar, ele ficou no grupo clínico. Então, na verdade, ninguém entrou em remissão no grupo clínico. Então, esse acho que é um dado importante, mostrando que a cirurgia confere um controle dessas doenças tão importantes no nosso meio. E quando a paciente tem várias doenças metabólicas, né? Vocês têm certeza, aqui no HC, muito mais, vocês devem ver todos os dias pacientes que têm doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia, resistência insulínica, diabetes, doença hepática gordurosa, além da questão psicológica e emocional que a obesidade traz junto com ela nesses pacientes. Então, a gente tem estudos, esse aqui é só para ter uma ideia, nas mulheres, né? Quanto maior o peso, né? Quanto maior o IMC, aqui seria a obesidade grau 3, né? Que a gente não chama mais de obesidade mórbida, a nomenclatura hoje é importante na área de obesidade, a mortalidade, o risco de morte vai aumentando em relação a pacientes com peso normal ou até baixo peso, né? Então,
essas doenças, junto com a obesidade, reduzem a estimativa de vida dos pacientes. E esse dado aqui é interessante porque eu sei que vocês atendem adolescentes, acabaram de me falar, crianças, né? Não, mas adolescentes sim. E vejam que nos adolescentes, se você tem obesidade durante a adolescência e a infância, na fase adulta você vai ter muito mais risco cardiovascular. Então, ter obesidade na fase de adolescência é um prognóstico péssimo para a sua fase adulta do ponto de vista cardiovascular. Então, tratar a obesidade desde o dia que nasce hoje em dia, né? Ou prevenir, pelo menos. E aqui a gente não temos estudos randomizados de mortalidade em cirurgia bariátrica, até hoje não se conseguiu fazer, estudos caros, precisa de muita gente, e não tem funding para isso. Mas tem estudos populacionais, né? Eu sei que o poder não é tão grande, mas é o que nós temos hoje. Esse aqui é população, estudo americano, o risco cumulativo de MACE, né, dos eventos cardiovasculares maiores, em pacientes todos diabéticos, comparando pacientes operados, cirurgia bariátrica, com pacientes controle pareados, né? Vocês veem aqui que 11 mil pacientes no grupo controle, 2 mil pacientes no grupo cirúrgico, até 8 anos de segmento, e uma redução da mortalidade do risco cardiovascular nos pacientes que são operados. A mesma coisa a gente vê aqui, só que aqui a população é de pacientes com hipertensão, né? Também um estudo populacional, esse estudo é sueco, né? E aí eu até fui o editor acadêmico desse estudo, foi publicado na PLOS Medicine, e aí vocês veem aqui uma redução também do risco cumulativo nos pacientes operados em relação aos pacientes não operados, também uma coorte pareada. E aí a gente muda um pouquinho o perfil do nosso paciente. Então, essa paciente é uma paciente mais jovem, tem IMC de 42, uma circunferência de 95, relação de circunferência-altura de 0,57. Esse é um dado que cada vez mais nós vamos ver, tá? O IMC sozinho hoje já não é uma coisa... ele é utilizado pela facilidade, mas a gente tem que ter alguma avaliação de distribuição de gordura. Então, a relação cintura-altura é um dado bastante fiel e provavelmente vai ser cada vez mais utilizado. Acima de 0,5 você tem uma obesidade central, né? Uma obesidade mais grave. Ela tem síndrome do ovário policístico, tem um pré-diabetes em uso de metformina e tem esteatose hepática e quer engravidar e não consegue. Então, vocês sabem... Está meio ruim a imagem, mas a síndrome do ovário policístico ela não é só um problema ovariano, né? Ela vem no bojo de uma doença cardiometabólica. Os pacientes têm resistência insulínica, muitos têm diabetes, têm hipertensão, então tem vários quadros importantes. E aqui, esse é o único estudo randomizado e controlado em pacientes com SOP, e comparando o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico. E aqui, aí vocês podem até falar melhor do que eu, ele avaliou o número de ovulações, a incidência de ovulações após o tratamento cirúrgico, né? Então vocês veem aqui que o paciente tratado cirurgicamente aumentou bastante, aqui é a média do número de eventos ovulatórios. Então, no decorrer do tempo, esse número de ovulações cresceu nos pacientes que foram operados em relação aos pacientes que foram tratados clinicamente. Todos tinham diagnóstico e todos eram pacientes adultos com obesidade. Pacientes adultos com obesidade, isso. E uma outra coisa importante, e isso é uma coisa que a gente recorre muito ao ginecologista, é o método anticoncepcional que vai ser usado após a cirurgia bariátrica, né? Então, essas pacientes, elas não se sabe exatamente, mas como pílulas anticoncepcionais dependem muito de nível sérico, né, e de manutenção desse nível sérico, a gente não sabe exatamente como é a farmacodinâmica desses remédios após uma cirurgia bariátrica. Então, é sempre
encaminhado ao ginecologista para adotar um método anticoncepcional que não seja pílula via oral. Então, esse é um ponto importante para o ginecologista lembrar. Então, provavelmente o DIU é a melhor opção, por dois motivos: por anticoncepção e por bloqueio menstrual. Porque a paciente na fase, durante a época de que ela menstrua, se você tem uma cirurgia bariátrica, o controle de anemia é muito mais difícil. Então, bloqueio menstrual ajuda muito no controle desses pacientes em relação à anemia, né? E também faz a contracepção. Outros métodos podem ser utilizados, de barreira, métodos injetáveis, mas aí fica a cargo de vocês definir qual é a melhor opção. Para nós, aparentemente, o DIU é a melhor opção. E aí eu sei que acho que aqui não está a obstetrícia junto, né, nessa reunião. De qualquer forma, essa é uma questão importantíssima, porque muitas pacientes chegam para nós com esse histórico de não conseguir engravidar, ou até são orientadas pelo ginecologista e obstetra dos riscos de uma gravidez com uma obesidade muito grave. Então, as pacientes têm um problema em relação a metabólico, em relação à obesidade. Quando associado à gestação, isso piora, né? Eles têm impacto no feto em si, né? Se você é diabética, você pode ter macrosomia, fetos grandes para a idade gestacional, e isso que eu falei impacta aí o desfecho materno, até com eclâmpsia, né? Pacientes com hipertensão. Então, assim, tratar obesidade antes da gestação é uma coisa que deve ser considerada. E esse estudo, publicado no New England em 2015, né, ele fez uma avaliação populacional, 627 mil gestações, tá? Das quais 670, né, o número para a cirurgia bariátrica é bem menor, incorreram em mulheres que tinham sido submetidas à cirurgia bariátrica, né? É um levantamento bastante robusto, né? E eles fizeram um pareamento para pacientes que não tinham sido operadas, com mesma idade, paridade, histórico de tabagismo, nível educacional e ano do parto. E fez avaliação de alguns desfechos. Alguns desfechos importantes nessas mulheres que foram submetidas à cirurgia bariátrica, né? A taxa de diabetes gestacional se reduziu em 75% nas pacientes operadas em relação a não operadas. E em relação ao feto, teve uma redução significativa de bebês grandes para a idade gestacional. O contrário também aconteceu, pequenos para a idade gestacional foram mais frequentes nas pacientes operadas. Então, isso é um fator que deve ser avaliado. Macrosomia, também uma redução significativa nas pacientes operadas. E baixo peso ao nascer foi maior nas pacientes operadas, mas não havia significância. Em relação a malformações, também não havia uma significância importante, mas é importante dizer que essas pacientes, se elas não são bem controladas do ponto de vista nutricional, você começa a ter esse tipo de situação aqui, né? Partos mais prematuros, bebês pequenos. Então, o acompanhamento dessa paciente é fundamental. Tem os benefícios que eu já falei confirmados. É importante a vigilância, porque o histórico de cirurgia bariátrica também foi associado a bebês pequenos, para idade gestacional, gestação mais curta e maior risco de natimorto e morte neonatal. Então, a paciente que tem cirurgia bariátrica, ela tem que ter um cuidado especial, principalmente do ponto de vista nutricional. E a última coisa importante que eu queria mostrar para vocês é a questão oncológica, né? Acho que está mais que divulgado aí na mídia, inclusive, os 13 tipos de neoplasia que estão definitivamente associados à obesidade e as mulheres especialmente afetadas, né? Com tumores de ovário, de útero e de mama na paciente após a menopausa. Então, esses 3 tumores são muito impactados pela obesidade, né?
Além de lembrar que cólon e reto afetam mulheres e homens, todos afetam mulheres e homens, obviamente, mas cólon e reto é um tumor também importante, que também tem maior incidência em pacientes com obesidade. E aqui eu trago para vocês, em relação, é interessante notar que tem alguns estudos, eu não trouxe aqui, os homens não se beneficiam tanto da cirurgia bariátrica e a perda de peso em relação à diminuição de incidência desses tumores. Quem se beneficia é a mulher. Tá? Então, o impacto nas mulheres, em pacientes operadas, né, a incidência de tumores, desses 3 tipos de tumores principalmente, se reduz muito em pacientes bariadas não operadas. Esse aqui é um estudo, uma revisão brasileira até, do pessoal lá da Escola Paulista de Medicina, e vocês têm aqui um favorecimento dos pacientes operados em relação ao ovário, mama e endométrio. Então, as pacientes operadas tiveram menor incidência desses tumores, né? E tem uma outra coisa, a cirurgia bariátrica pode ser usada também como prevenção secundária. Isso é uma coisa interessante, porque se vocês têm pacientes já tratadas desses tumores, se você faz uma cirurgia ou você trata a obesidade, não precisa ser necessariamente cirurgia, você reduz a recidiva de doença. Então, essa é uma coisa também bastante importante. Aqui, só para mostrar, né, que a perda de peso é um estudo populacional americano também. O que eu queria mostrar mais para vocês, que aparentemente, por esse estudo aqui, a redução é peso dependente. Então, aqui é um fato importante, porque, assim, às vezes fala-se muito quanto eu preciso perder de peso para melhorar o diabetes, para melhorar a hipertensão, para melhorar a síndrome do ovário policístico. Então, para a redução de incidência de câncer, se você perder mais peso, o impacto é maior. Tá? E também tem um estudo que eu não trouxe aqui, que as pacientes que têm resistência insulínica mais importante também têm um impacto maior do que as que não têm. Então, às vezes, a perda de peso mais intensa é benéfica em algumas situações. A outra situação que acontece isso é na insuficiência cardíaca congestiva. Quanto mais perda de peso, melhor é o resultado em relação à incidência de insuficiência cardíaca. Mas também tem parte ruim. Infelizmente, o segmento dessas pacientes não é muito bom. As pacientes se perdem, não voltam. Por isso que talvez o ginecologista seja um ponto crucial, porque pelo menos às vezes elas vão ao ginecologista. E acho que é importante vocês terem esse conhecimento. Então, a Marcela, 40 anos, IMC atual de 26, fez um bypass há 5 anos, perdeu o segmento, não toma nenhuma vitamina. O que aconteceu? E vem falando para vocês que está cansada, falta energia, unhas quebradiças e queda de cabelo. Então, isso daqui é uma tabela do meu estudo. E veja, num estudo randomizado, que a gente tentava seguir ao máximo os pacientes, o bypass praticamente não existe hipoproteinemia, hipoalbuminemia. A gente não vê isso em bypass, vê em cirurgias mais agressivas. Porém, 10% tinha hipovitaminose B12, 15% tinha deficiência de ferro e 40% tinha hiperparatireoidismo secundário, o que é uma preocupação, né? Só lembrando que mais ou menos 2/3 das pacientes eram mulheres nesse estudo, tá? Então, como é em cirurgia bariátrica, 70% a 75% dos pacientes operados são mulheres, só 25% são homens. E a incidência aumentada, que também é vista com os remédios de colelitias e após o emagrecimento. Existe uma incidência aumentada principalmente na fase inicial. 18% tiveram colelitias e após a cirurgia, no grupo clínico 4%. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho, entender como é que é esse segmento, esse é um artigo bastante interessante. Posso até depois mandar, se tiverem interesse. Essa revista é uma revista relacionada à cirurgia bariátrica.
que fala justamente sobre esse tema. Assim, resumidamente, o que é importante dosar nessas pacientes? O que está marcado, grifado, são os exames que a gente faz com maior frequência no primeiro ano. Então, a gente dosa pelo menos de 2 a 3 vezes durante o primeiro ano, tem gente que até fala em 4 vezes, hemograma, ferro, ferritina, B12, ácido fólico, albumina, vitamina D, e faz ultrassom de abdômen nos pacientes, principalmente nos que não, alguns já fizeram colestectomia, mas nas que não fizeram, a gente faz ultrassom, principalmente no terceiro mês, que é quando tem maior incidência de colelitíase. Os outros exames, tiamina, homocisteína, cálcio, fósforo, PTH, as vitaminas lipossolúveis, zinco, cobre e selênio, são feitos pelo menos uma vez por ano. São os fatores principais que podem, depende do tipo de cirurgia, por exemplo, no sleeve, uma das vantagens do sleeve é que você tem menor, não é que não tem gente que vende a história que não tem nada, pode fazer sleeve e leva a vida, não faz nada, mentira. Tem sim, mas é um pouco menos do que no bypass. Então no bypass, tem uma paciente com bypass, tem que tomar mais cuidado. Vitamina A, geralmente a gente dosa uma vez por ano. Vitamina K, na verdade, a gente dosa o tempo de protrombina para ver se tem alteração de coagulação. A vitamina E, às vezes é meio difícil porque muitos não têm cobertura, é um exame caro, nem sempre é possível. Zinco, cobre é importante, principalmente o cobre quando você tem anemia e às vezes o ferro está normal, então às vezes pode ser deficiência de cobre. Selênio e ultrassom, como eu falei. E esse seria um kit. Não necessariamente o paciente precisa tomar todos os dias, porém, principalmente no bypass, ela deveria tomar um polivitamínico. Tem alguns no mercado para bariátrica. Eu, particularmente, de formulação de farmácia mesmo, um que funciona muito bem é um conhecido de vocês, que é Materna. É um dos que a gente usa bastante, mesmo para homem. Suplementação de B12, muitas vezes o polivitamínico sozinho não dá conta, então às vezes precisa suplementar, não necessariamente todos os dias, não obrigatoriamente intramuscular, também tem essa discussão. Hoje tem a sublingual, que funciona bem, mas até a oral funciona bem, se você dá uma dose mais alta, ela funciona bem também. Vitamina D é quase que universal a deficiência, né? Então, os pacientes praticamente têm que tomar. Cálcio é uma coisa importante, principalmente na fase menstrual, principalmente se ela está menstruando ou não está, se estiver bloqueada é mais fácil, se não tiver, muitas vezes acaba tendo que suplementar ferro. Eu esqueci de um exame, principalmente no pós-menopausa, que vocês já fazem de rotina, mas na paciente que fez cirurgia bariátrica é mais importante ainda, que é a densitometria óssea. Então, a incidência de osteopenia e osteoporose é maior nessas pacientes. Então, a reposição de cálcio é importante. Para finalizar, tentei trazer aí as várias facetas da mulher. Cada vez mais a gente vai enfrentar uma doença complexa, né? Mais obesidade, mais doença metabólica, mais doença osteoarticular, mais um monte de coisa que a paciente vem junto, né? Tudo vem um pacote para a gente cuidar. O ginecologista muitas vezes é o clínico da paciente, então acho que isso é importante. Então todos esses fatores têm que ser avaliados. Eu sou cofundador de uma ONG, eu faço questão de trazer isso aqui, que chama Instituto Obesidade Brasil. É uma ONG dedicada à informação de pacientes, familiares e profissionais de saúde, né? A gente tem alguns eventos, a gente faz muita atividade nas redes sociais. E esse é um dos lemas da nossa ONG, né? Por quê? Porque hoje, uma das lutas de quem trata a obesidade é a linguagem que você usa com esses pacientes. A gente sabe, tem estudos sobre isso, que pacientes com obesidade têm mais câncer avançado porque elas evitam ir ao médico, porque elas são maltratadas. Tem mais um monte de problemas que são pouco tratados ou tratados tardiamente porque as pessoas, até sem maldade,
tratam a paciente com certo desleixo, é culpa da paciente sempre. Hoje a gente sabe que que a obesidade não é culpa da paciente. Claro que a alimentação tem impacto, claro que a atividade física tem impacto, mas tem um monte de outras coisas, né? Então, cuidado com como tratar essas pacientes. Os remédios, sem dúvida alguma, vieram para ficar, são excelentes. Provavelmente vocês devem estar prescrevendo esses remédios para suas pacientes. Então, você tem aqui uma linha crescente até o Mounjaro, né, que é a tirzepatida, que começa a se aproximar dos resultados da cirurgia bariátrica, que depende da cirurgia, ficam entre 20% e 35% de perda de peso total. A mudança de estilo de vida está aqui embaixo, ela sempre faz parte do tratamento, mas eu acho que elas não vão substituir a cirurgia bariátrica. Primeiro que a gente precisa esperar um pouco para ver como é que essas medicações vão se comportar a longo prazo, porque tratamento da obesidade é igual tratar hipertensão, diabetes, é para o resto da vida. E não é fácil manter esses remédios para o resto da vida, né? O custo, claro que o custo vai cair, mas eles são remédios muito caros. Então esse é o primeiro fator. Brevemente, vocês já têm rede social vendendo esse remédio, né? Hoje em dia é um caos, mas é uma medicação que vai chegar ao mercado e aparentemente tem um resultado ainda melhor, né? Com essa, alguns estão sepultando a cirurgia. Não sei, vamos ver. Que a cirurgia diminuiu, o seu volume diminuiu, isso é certo, no mundo inteiro. Não precisa ler o que está escrito, mas assim, é um pouco assustador. São 173 novas drogas em estudo para a obesidade e mais de 100 empresas estudando obesidade, na maioria farmacêuticas, mas tem empresas de endoscopia, até de cirurgia, para tratar essa doença tão complexa. Uma parte, esse círculo aqui é que não dá para ver, né? Esse círculo aqui são as medicações que já estão no mercado. São aquelas que eu mostrei, com exceção da retraturtida. E aqui, esse daqui são as que estão em fase 3. Então, em fase 3, já tem algumas medicações. Tem medicações orais, que provavelmente vão ser mais baratas, com uma perda de peso um pouco mais menor do que essas que são injetáveis, mas com bons resultados. Tem uma medicação chinesa que é mensal, uma aplicação mensal, uma perda de peso bastante interessante. Então, assim, vão vir coisas novas, a gente não sabe exatamente como vai ser o futuro em relação à cirurgia e o tratamento. Essa tabela resume um pouco tudo que os remédios que têm estudos, muitos estudos randomizados, de excelente nível, né? Melhora do pré-diabetes, melhora do diabetes, MASH, doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, apneia do sono. Então aqui vocês veem todos, a semaglutida e a tirzepatida são os principais e eles têm bastante estudos para quase todas essas doenças metabólicas. A perda de peso é impactante, como a gente já mostrou, e aqui eu pus um comparativo, eu acrescentei esse dado, a gente também tem estudo para a maioria dessas doenças, porém nem todos são estudos randomizados, controlados, são estudos populacionais alguns. Então, a gente também tem dados para mostrar nessas pacientes. Uma outra questão, isso tem se observado no mundo inteiro, que a obesidade grave, que é IMC acima de 50, ela cresce muito mais do que a obesidade menos grave. Então, a gente vai ter, no futuro próximo, mais pacientes com IMC de 50, 60, isso nos Estados Unidos já está acontecendo, do que as pacientes menos graves. Então, esse é um dos motivos que eu acho que a cirurgia não vai acabar, porque por melhor que seja o remédio e por melhor aderência que o paciente tenha, ele não vai ser suficiente para tratar essas pacientes, né? Então, pacientes que têm 60, 70 de IMC, a gente começa a ver no Brasil isso, né? Vocês aqui no HC devem encontrar com maior frequência até do que na clínica privada. E para completar a desgraça, nas crianças e adolescentes também está acontecendo isso. Então, a obesidade grave também cresce mais do que a obesidade menos grave nas crianças e adolescentes. Adolescentes com obesidade, adultos com obesidade quase que inexorável. Então, o futuro não é muito
bonzinho com a gente. E quase terminando, eu queria dizer para vocês assim, muita gente tem medo de operar. A gente opera muito pouco, estima-se. No mundo inteiro é parecido, varia muito pouco, mas no Brasil estima-se que se opere 1% daqueles 4% de obesidade grave. Só 1% das pacientes que têm indicação cirúrgica são operadas hoje. E é um pouquinho mais na Europa, nos Estados Unidos, mas isso não sai muito disso, 2%, pouco se opera. E também pouco se trata clinicamente, que é um pouco mais que isso, não chega a 10% das pessoas que estão tratando obesidade. Só para mostrar para vocês, o estudo nem é tão novo, mas ao longo dos anos, principalmente depois do advento da laparoscopia na obesidade, na cirurgia bariátrica, tanto as complicações nessa linha amarela, quanto a mortalidade da cirurgia, né, caíram muito. Mortalidade hoje tende a zero, não é zero, obviamente, mas ela tende a zero. Estima-se hoje que uma cirurgia bariátrica é equivalente a fazer uma colestectomia ou uma esterectomia em termos de complicações e mortalidade. Então, é uma cirurgia muito segura do ponto de vista de pós-operatório. E cada vez mais, esse é o outro motivo que eu acho que a cirurgia não vai desaparecer, está se usando tratamento combinado, mais ou menos na ideia da oncologia. A gente faz neoadjuvância, adjuvância e a gente faz resgate. A gente faz as três coisas. A gente prepara a paciente para a cirurgia quando a obesidade é muito grave, com medicação. A gente dá remédio com a cirurgia quando a obesidade é muito grave. E a gente faz resgate de pacientes que tiveram perda de peso insuficiente ou reganho de peso. Então, cada vez mais está se observando aumento do uso de medicação, principalmente as medicações novas, em pacientes operados. Então, para o futuro, provavelmente, da obesidade é um tratamento que a gente chama de multimodal, né? Não vai ser uma coisa sozinha para tratar uma doença tão complexa. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Parabéns, professor Schiavon, pela bela apresentação, importantes reflexões colocadas, e eu acho que enalteceu o seu bom senso também. Eu acho que tem espaço para tratamento clínico, tratamento cirúrgico e o tratamento combinado, como você bem mostrou. Ele não falou, mas eu não posso deixar de comentar aqui que esse estudo que ele desenvolveu no HCOR foi premiado pela Sociedade Americana de Cardiologia. É um resultado de primeiro ano. Os cardiologistas até têm raiva de mim, porque eu apresentei no late breaking do American Heart Association, coisa que poucos brasileiros fizeram. Eu tenho orgulho disso, porque não é uma coisa muito... Então, obrigado. Isso tem que ser comentado, viu, professor? E também ganhei um prêmio da SOCESP com esse estudo. Nos resultados de 5 anos, a SOCESP me premiou como melhor estudo clínico. Então, são 2 prêmios. Parabéns, professor. O tema está em discussão. Nilo Bosini. Bom, parabéns pela sua aula e prazer em revê-lo. Há tempo que não nos encontrávamos. O grande chute inicial é o ginecologista para a mulher que fala: devo fazer a cirurgia ou não devo fazer a cirurgia? É muito comum a gente escutar isso no consultório. E o que eu observei, as pacientes que foram minhas clientes e o acompanhamento delas mostrou que aquelas mulheres que são organizadas e tinham a vontade de fazer, se ser submetidas à cirurgia, elas tiveram ótimos resultados que eu acompanhei até hoje, que acompanho algumas no dado momento. Então, eu acho que depende muito também da paciente na escolha, porque quando ela chega para você, ela vem com a ideia formalizada do que ela quer e não quer, e acho que é um empecilho muito grande disso. Ela confia no ginecologista, o que falou, faz, não faz, e assim por diante. E as que são disciplinadas, geralmente elas conseguem bom êxito na história. A outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: a cirurgia cardíaca está mais ou menos no nível da história agora da cirurgia para obesidade, não é? É um momento que vive. Eu acho que a cirurgia da obesidade vai ganhar mais tempo.
Obrigado. Professor, por favor. Com certeza, né? Assim, é uma doença complexa, difícil de tratar. Os insucessos são muito frequentes, então os pacientes têm uma coisa já estigmatizada de que nunca consegue, né? Porque dieta e exercício não funciona. Essa é o triste do tratamento da obesidade. Tem até se não me engano, tem acho que um documentário na Netflix que resgatou aqueles... Lembra quando teve um estudo, até o Ronalducho, né, que não é uma coisa que a gente deve falar, fez lá de perder peso, aqueles negócios na televisão. Eles resgataram nos Estados Unidos os pacientes, todos estavam com uma obesidade muito mais grave do que estavam, né, no início do programa. Porque todos esses programas de tratamento, de exercício, não sei o quê, é obrigatório no tratamento da obesidade, só que eles sozinhos não funcionam. Então, assim, infelizmente, a gente vê muito médico falando, pô, você tem que emagrecer, vai correr, vai fazer não sei o que lá. E aí não dá certo. Só uma última coisa que eu não falei, mas acho que vale a pena, talvez eu devesse ter falado, algumas diferenças entre o bypass e o sleeve. Resumidamente, em termos de resultado, o bypass, tanto em perda de peso quanto no melhora das comorbidades, tem resultado melhor a longo prazo, tem vários estudos mostrando, inclusive estudos randomizados. Na questão nutricional, o bypass necessita de mais cuidados, né? Precisa de mais acompanhamento. O sleeve tem um calcanhar de Aquiles que cada vez mais frequente a gente vê e muitas vezes até acabam tendo que ser reoperados, que é o refluxo. Então, eu não sei se vocês veem pacientes que fizeram sleeve, mas refluxo tem uma frequência muito alta após o sleeve e às vezes um refluxo muito intenso e de difícil tratamento, que às vezes a gente acaba convertendo para o bypass para tratar o refluxo. Então, essas são, resumidamente, as diferenças. Professor Antônio Salomão quer saber qual o índice de falha da cirurgia. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque o que é falha? Tem vários números, é difícil a gente dizer. Na verdade, se você pegar a população inteira de operados, ou até que tratam obesidade, 100% falham, porque todo mundo ganha um pouco de peso no decorrer da vida. Alguns mais, outros menos. Mas estima-se que na cirurgia a gente tenta ter algum critério, isso ainda tem muita discussão, que seria a partir de 10% de ganho de peso em relação ao nadir, você deveria começar a se preocupar. Então, o paciente perdeu 40 quilos. Quando ele começou a ganhar mais que 4, você deve começar a tentar acende a luz amarela. Já intervir nesse paciente para aquilo não crescer. Mas estima-se que aí é meio chute, porque tem um monte de números, mas em torno de 20% teria um ganho de peso excessivo após a cirurgia. E aí usaria o tratamento hoje a tendência é tratar com além remédio. Das medidas de você teria a opção de estilo fazer de vida. cirurgias revisionais, né? Mas o resultado da cirurgia revisional não é muito bom. Perfeito. Então, por isso que a gente tem tentado tratar com remédio. Carlos Ruiz, por favor. Prazer te ver, Carlos. Parabéns pela sua exposição, excelente. Hoje, cada vez mais, a gente se depara com essas pacientes nos nossos consultórios, no nosso dia a dia. A população está ficando cada vez mais com sobrepeso e obesidade. E a gente vê que o problema é a obesidade, né? O problema é a inflamação que ela acaba proporcionando especificamente e todas as outras alterações hormonais que ocorrem. A questão é como eu trato essa obesidade, né? E você, como você mostrou, você tem várias alternativas, né? Cada uma delas com seus benefícios, cada outra com seus riscos em si. Eu acho que quando você faz a colocação da cirurgia bariátrica, se vai acabar ou se não vai acabar, eu acho que não vai acabar, né? Você mostrou que a gente vai ter uma população com MC acima de 60 que está crescendo enormemente, ou seja, para essa o multimodal também é muito importante. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Porque na semana passada a gente teve uma exposição aqui que eu achei muito boa, com um colega que falou.
Foi ele mesmo? Ele é o Eugênio Modesto. Mas a exposição... Tinha um cirurgião que chamava Modesto, que não me conhece, que era Modesto. Bem Modesto, né? Eugênio Modesto. Professor, eu estou falando agora. Fala pouco, hein? Fala pouco, hein? E não fala bobagem. Mas, assim, a gente vê que é muito complexo, né, Carlos? Tudo isso é muito complexo. Então, você precisa associar o exercício, a boa alimentação, mudar hábito de vida. E mudar hábito de vida nem sempre é muito simples, né? Então, você atuar nessa orientação faz diferença. Desde o diagnóstico, né? Você falou aqui que o MC é uma medida que hoje a gente critica muito, né? Porque a massa pesada é o músculo. Então, você tem pessoas super musculosas com IMC alto, né? E elas não estão, teoricamente, com excesso de gordura. Então, a gente tenta também, em nível diagnóstico, aprofundar de que forma a gente consegue detectar, na verdade, esse excesso de gordura. E você tem, como é que você avalia essas pacientes? Como você falou, a circunferência abdominal. Na prática, o que a gente faz? Bioimpedância você usa? O que você usa? Tem até uma publicação recente no Lancet sobre uma nova definição de obesidade, não sei se eu não trouxe aqui, mas foi muito comentada aí na mídia, né? Falou-se muito. E a ideia deles, que é controversa também, tem gente que critica, é você usar IMC, mas pelo menos 2 medidas de conformação corporal. Ou clínicas, circunferência abdominal, relação circunferência-quadril e relação circunferência-altura. Circunferência abdominal-altura são as 3 opções. Se você tiver disponível, fazer bioimpedância. Ou até DEXA, né, que é de corpo inteiro. Sim. Então, seriam essa a forma de fazer o diagnóstico. Tem um detalhe, mesmo nessa publicação, IMC acima de 40, por princípio, é obesidade. É raríssimo você ter um paciente que tem IMC acima de 40 e é só músculo. Existe, tal história do Mike Tyson, não sei o quê, existe, mas é assim, a exceção da exceção, Então, quando você tem IMC acima de 40, você faz as outras coisas, mas aquilo é obesidade, com certeza. Eu uso muito, o pessoal na clínica privada faz avaliação da nutricionista, faz bioimpedância, na maioria das vezes. Mas assim, geralmente a nutricionista que trabalha com a gente faz as medidas também, né? Elas são importantes, né? Pelo menos circunferência abdominal. Gustavo Maciel. Parabéns, doutor Carlos, sensacional. A gente, no cuidado longitudinal com a paciente, hoje em dia tem uma tendência muito grande de considerar que, vamos dizer assim, um bom marcador de saúde, de longevidade, seria a quantidade de músculo que essa paciente ela consegue formar, né? E até nas pacientes com menopausa, hoje a gente está tendo um olhar muito específico para isso. Agora, no cuidado de longo prazo, que a equipe de vocês faz, vocês têm alguma coisa específica para essa questão de ganho de músculo? Porque a partir do momento em que você faz umas cirurgias dessa natureza, né, ela perde peso, mas ela perde massa magra também, né? Queria saber como vocês veem esse aspecto. Perde bastante se não tomar cuidado, massa magra, né? Qualquer tratamento de obesidade, até dieta, você perde massa magra. Tem um dos remédios daquelas bolinhas lá, é um imunobiológico que vai preservar a massa magra, não sei se vocês já sabem disso. Então, você vai dar remédio para emagrecer, junto com esse imunobiológico, ele vai emagrecer e não vai perder massa magra. Até isso tem já. E não é muito demora não, já tem fase 3, já está próximo do mercado. Fundamental o exercício, né? Que é uma das coisas mais difíceis de convencer as pessoas a fazer, e principalmente exercício de resistência. É nítido que a paciente operada que faz musculação tem melhor resultado a longo prazo. E isso vale para os outros tratamentos também. Então, o duro é convencer as pessoas, né? Não é só os pacientes. Eu não sei, é difícil ir na academia fazer musculação. Sim. Eduardo Mota. Aurélio, você podia comentar sobre esteatose hepática? Porque, assim, cada vez mais, assim, você não mede a circunferência
abdominal, você não faz o DEXA, nada disso, mas aparece um ultrassom com esteatose hepática grau 1, grau 2. Como que você vê isso dentro da abordagem da síndrome metabólica e tratamento? Eu até pensei em trazer alguma coisa, mas achei que a aula estava ficando muito comprida, né? Mas assim, com certeza essa é uma das doenças mais importantes hoje dentro da síndrome metabólica, né? O paciente que tem esteatose tem risco cardiovascular aumentado, tem um monte de outros problemas. Eu acho que, do ponto de vista assim, clínico, do ginecologista, eu acho que é fundamental você ter a parte laboratorial. A partir do momento que você tem esteatose e tem alteração de enzimas hepáticas, eu acho que é o momento de você encaminhar para algum especialista, porque aí você tem inflamação, você tem MASLD, que eu tenho dificuldade de falar essa sigla, mas é MASLD. Então você já tem risco de ter fibrose e até cirrose, né? Então, o ultrassom sozinho, aí você tem que calcular aquele FIB4, que avalia também, tem que avaliar em consideração as plaquetas, aí dependendo do FIB4 você tem indicação de fazer elastografia. A obesidade atrapalha um pouco a elastografia, então é um limitante, o exame perde um pouco da fidelidade no paciente que tem muita gordura abdominal. Mas eu acho assim, se você tem esteatose e tem alteração de enzima hepática, eu acho que tem que pedir avaliação do especialista. Porque eu acho que é uma coisa que não é muito simples de cuidar. As medicações hoje têm efeito muito bom em relação a isso, né? Tanto a semaglutida quanto a tirzepatida inclusive tem estudo, né, estudo randomizado mostrando o benefício. Tem um estudo randomizado em cirurgia bariátrica, também mostrando um benefício bastante intenso, com redução de fibrose, né? Tanto os remédios quanto a cirurgia reduzem fibrose, o que é uma coisa... Então você tem um retorno no estágio da doença. Então, eu acho que eu mesmo acabo, às vezes, dependendo da situação do paciente, encaminhando para o hepatologista, porque foge um pouquinho da nossa... Professor Carlos, nós temos essa preocupação nas pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Sim. E temos até estudos em conjunto com a gastroenterologia, com essa finalidade de ver a parte hepática com elastografia e avaliação hepática, porque essas pacientes são mais propensas a desenvolver. Sim. Então, e se ela tiver obesidade nos diferentes graus Assim, eu diria que assim, se existe panaceia, acho que são esses agonistas de GLP-1, porque cada hora é uma coisa diferente que eles melhoram, né? Enquanto for caro, né, professor? Porque quando abaixar o preço, aí perde o interesse também. Sabe que eu atendi uma paciente recentemente, né? Ela não foi operada, não, ela estava até magra quando eu atendi, e ela tinha um quadro, ela mesma, tem um quadro de bulimia super importante, controlado com várias medicações psiquiátricas, mas sabe o que controlou? Mounjaro. É verdade. E o pior é que melhora mesmo. Tanto é que se usa semaglutida para tratar, melhorar, diminuir dependência ao álcool. Então, assim, realmente impressionante o que esses remédios fazem. Professor José Maria. Parabéns, eu gostei muito da sua apresentação, é um tema importantíssimo para o ginecologista, porque cada vez mais, tanto aqui no Hospital das Clínicas, como no consultório particular, estamos recebendo paciente com cirurgia bariátrica. Mas eu tenho 2 pontos. O primeiro, que você falou muito bem, que é uma preocupação, hiperparatiroidismo secundário. Na sua experiência, e a gente tem aqui recebendo pacientes, nós temos um setor só de osteoporose, cada vez mais recebendo. Qual que seria a orientação para a prescrição de cálcio para essas pacientes? E a segunda, o tratamento a longo prazo sempre é difícil. Nós fizemos aqui um trabalho que foi publicado sobre o ovário policístico, nós acompanhamos por mais de 6 anos. Infelizmente, com todo o tratamento, orientação e tratamento específico, o fenótipo A desenvolveu diabetes mellitus, apesar da perda de peso. Por isso, eu gostaria de saber se também, com esses tratamentos que nós estamos tendo agora, que você mostrou muito bem, perdendo peso, você falou até que poderia substituir a cirurgia bariátrica. Mas essas pacientes, a longo prazo, se elas deixarem de tratar,
será que a opção vai ser cirurgia bariátrica? Ou seja, seria a solução definitiva para essas pacientes? Não tem solução definitiva para a obesidade, né? Infelizmente. Depois que o paciente tem obesidade, ele tem obesidade para o resto da vida, mesmo que ele esteja magro. Doença crônica, né, professor? Mesmo que ele esteja magro, porque até hoje, pelo menos, todos os estudos que fizeram, inclusive com as medicações, quando você para a intervenção, o peso tende a retornar na grande maioria das pessoas. Não é em 100%, mas na grande maioria das pessoas. Então, e a cirurgia, provavelmente o que acontece com a cirurgia, que ela provoca uma série de mudanças hormonais, uma série de alterações que provavelmente vai havendo algum tipo de equilíbrio no organismo que contrabalança aquelas alterações. Por isso que o paciente, às vezes, ao longo dos anos, fala que tem mais fome, e acontece mesmo. Você vê isso, você ouve isso do paciente. Então, é uma doença complicadíssima, né? Desculpa, você falou da primeira coisa que você tinha falado. Hipertiroidismo. Teoricamente, o duro é que assim, acaba também saindo caro, né? Teoricamente, todos os pacientes deviam suplementar cálcio. A gente suplementa muito vitamina D, mas provavelmente teria que suplementar cálcio também. É que já é mais difícil de tomar, o ideal é tomar citrato de cálcio, porque a absorção é melhor, o carbonato absorve mal. Tem uma série de dificuldades, também não é a maravilha do mundo, tem alguns, mas teoricamente se deveria suplementar tanto vitamina D quanto cálcio na forma de citrato. Muito bom. Professor Carlos, agradecer mais uma vez, agradecer o Mota pela indicação. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Mas antes de todo mundo sair, eu gostaria de falar umas palavrinhas. Hoje faz mais um ano, uma pessoa que é muito importante aqui na nossa disciplina. Então, eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui desse uma salva de palmas e um parabéns para o professor Baracá. Eu agradeço o carinho de vocês todos e eu sou muito feliz de poder conviver com todos vocês. Dia 7 de outubro agora, completou 20 anos, que foi o último dia do concurso. Em 2005, foi no dia 7 de outubro, 15 dias antes do meu aniversário. E no dia do aniversário da minha irmã, dia 7 de outubro. Então, é uma data muito simbólica para mim. E eu sou muito feliz de poder conviver com todos vocês, com os Eugênios e com os Modestos. Aquele abraço. Parabéns, professor.